Começando o nosso Por Dentro de Cotia, falando do Sub-20. Que fantástico foi o jogo. Espetacular, hein, da Magno? Supercopa, hein, Vinícius Amaro? Que coisa linda, o time comandado pelo técnico Orlando Ribeiro jogou a Supercopa Sub-20, que é o confronto do time que foi campeão da Copa do Brasil, São Paulo, e o Palmeiras, que tinha sido campeão do Campeonato Brasileiro, terminado em outubro da categoria. Só para relembrar, quanto é que foi o primeiro jogo? 4-3 aqui no estádio do Morumbi. O São Paulo chegou a ficar vencendo por 4-1, tomou os 2 gols, mas foi com uma vantagem para o jogo de volta. No jogo da volta, 2-1 para o adversário, o jogo foi para os pênaltis, e aí quem acompanha a base sabe que o Júnior pega pênalti. Exatamente. O que aconteceu? O Magno Nunes, o Júnior pegou o pênalti, o São Paulo fez todas as cobranças e por isso conseguiu a vitória. A gente... Antes, só para relembrar um negócio. São Paulo teve um jogador expulso, ficou aí boa parte do jogo tendo ali que administrar, porém, foi um time que propôs o jogo mesmo com um a menos. Sem dúvida, fez 2 grandes partidas. Vale lembrar que o São Paulo teve que reformular o elenco durante a competição. Durante a competição não, né? Durante a temporada. Exatamente. E aí acabou acertando para esses 2 jogos, para esse confronto só de 2 jogos. E conseguiu uma vitória importante. A gente tem os gols, Magno. Vamos dar uma olhada nos gols. A gente tem os gols, o pênalti que o Júnior pega e depois o pênalti que deu a vitória ao São Paulo. Certo. Tem aquelas imagens do pódio, da festa e tem os garotos falando. Vamos dar uma olhada aqui no Por Dentro de Cotia. E Vinícius Amaro, poder ver essas imagens aí, o São Paulo conquistando um título com os meninos do Sub-20, depois aí de tantas dificuldades na partida, conseguir levar esse jogo para os pênaltis e brilhou a estrela do goleiro Júnior, mas ó, vai bater pênalti assim bem lá longe, hein? Verdade, verdade. Todos os pênaltis muito bem batidos. Muito bem batidos e o São Paulo então com esse título conquista a vaga para a Libertadores. Ainda não tem uma definição de data nem de onde vai ser, mas provavelmente deve ser essa competição disputada no mês de fevereiro. Certo. Fique ligado aqui nas redes sociais de São Paulo, no Por Dentro de Cotia, que assim que tiver alguma novidade a gente informa você, torcedor de São Paulino. E esse time aí que, como a gente falou, né? Muita gente ficou um pouco preocupado quando o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista, perdendo dentro de casa. Quem acompanha a SPFC TV sabe que ganhar do São Paulo em Cotia é muito difícil. O São Paulo foi eliminado na semifinal em Cotia, mas é um time que conseguiu se reformular, conseguiu juntar as forças, teve alguns reforços, jogadores até que estavam no time de aspirantes, com idade para jogar no time sub-20, e o time chegou, conseguiu 2 bons resultados. Vou te falar, viu, Magno? Competição nova, mas que deu gosto de ver, porque foram 2 grandes jogos. O primeiro jogo aqui no estádio do Morumbi, um jogo bem legal, meio movimentado, e o jogo da volta também não foi diferente, apesar do resultado, que não é todo dia que você vai ver um 4-3, né? Exato. Mas o 2-1 também foi um grande jogo. Para quem acompanhou, tenho certeza que gostou do que viu, principalmente porque o final foi feliz para nós São Paulinos, né, Wagner? Com certeza absoluta. Para você ter uma ideia da temporada do Sub-20, o São Paulo foi vice-campeão da Copa São Paulo. A gente fica lembrando aqui aquele jogo e tudo mais. Foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 para cima do nosso rival Corinthians. Foi 4º lugar na Libertadores Sub-20. Fez uma primeira fase muito boa. Foi chegando na competição, mas acabou eliminado nas semifinais. Eliminado na primeira fase do Brasileiro Sub-20. Foi eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista, como a gente falou, né? E campeão. E a campanha do Sub-20 é a seguinte: no ano, é um geralzão. São 60 jogos, com 36 vitórias, 13 empates e 11 derrotas. Para você ter ideia, o ataque marcou 108 gols e sofremos apenas 67% de aproveitamento. Fantástico ano também. Um aproveitamento muito bom, né? E lembrando que o Sub-20 é o que a gente fala, né, Magno? É a categoria que está mais próxima ali de você colocar o jogador em time profissional. Então, quando os jogadores sobem, ficam lá treinando, até voltam para jogar alguns jogos, mexe um pouco com a questão do entrosamento e tudo mais, porque não está no dia a dia ali treinando. Então, foi um ano que o São Paulo conseguiu aproveitar alguns desses meninos jogando no time profissional e ainda conseguiu boas campanhas, fechando com esse título da Supercopa. A gente tem um vídeo que não entrou junto da comemoração e tudo mais, que a gente vai ver o Tuta, que jogou como zagueiro, e o Fabinho, que fez 3 dos 5 gols nesse confronto do São Paulo
contra o Palmeiras. Vamos falar aqui no nosso Por Dentro de Cotia. Muito feliz de estar representando essa camisa, eu sei o peso que tem e a responsabilidade que é. Então eu estou extremamente feliz, só agradeço a Deus por toda a oportunidade que Ele tem dado, colocado na minha vida, e a todos os meus familiares, todos os meus parceiros, e agora é só curtir e já era. Sensação única, né? Cada vez que ganha é uma sensação diferente, cheia de emoções, muito feliz por isso. A gente sempre trabalha na semana para quando chegar no jogo a gente poder fazer o que a gente faz de melhor, né? Feliz pela conquista e pelos gols marcados nos 2 jogos. Tu tá numa consistência ali jogando na zaga, conseguiu fazer boas atuações ali do lado do Valls. E o Fabinho, que não tem o que falar, né? O Fabinho que se machucou na semifinal da Copa do Brasil, justamente contra o Palmeiras. Você estava lá em Osasco, estava numa fase muito boa, acabou se machucando, ficou fora, voltou. Teve um jogo contra a Portuguesa que fez 5 gols em Cotia, que a gente acompanhou 5 gols do Fabinho. Foi pegando essa confiança até chegar nessa final da Supercopa e guardar 3 gols. Fez 2 aqui no estádio do Morumbi, fez o gol do jogo da volta. Um dos jogadores mais importantes dessa conquista, o Fabinho. E claro, a gente parabeniza todo mundo que está nesse time, todo o trabalho que foi feito, porque é uma conquista importante. O São Paulo que vai em busca do bicampeonato da Libertadores. Lembrando que o São Paulo é o único time brasileiro que conquistou a Libertadores Sub-20, Mário. Agora, ó, vira a chavinha. Por quê? Não tem descanso, né? Porque a temporada não acabou. A temporada ela vai acabar só depois da Copinha. Pessoal, é que nem a gente sempre tem falado. E né? vai ter a Libertadores ainda, né? Se for em fevereiro depois. mesmo. Pois é, então. Tem muita coisa ainda para acontecer na temporada do Sub-20. Mas agora, o destaque é para a Copa RS. É isso aí, a Copa RS que o time viaja amanhã para Porto Alegre. Já vai começar as disputas no próximo sábado. O São Paulo, que joga no Complexo Esportivo da PUC e é o atual tricampeão da competição, vai em busca do Tetra. São Paulo que, para quem não acompanhou, eu falo sempre disso aqui, que é a final da Copa RS do ano passado. Depois de terminar o Por Dentro de Cotia, se você não viu ainda, vai lá, procura no YouTube, que em algum lugar você vai achar. É uma daquelas coisas assim, que é daqueles jogos para ficar para a história. E tomara que o São Paulo repita essas campanhas vitoriosas dos últimos anos. São Paulo que está no grupo B, né, Magno? Isso mesmo, o São Paulo está no grupo B, ao lado do Nacional do Uruguai, do Cruzeiro, do Flamengo e também do Independiente da Argentina. Todos os jogos da Copa RS você pode assistir no Sport TV para ficar por dentro aí dessa competição. Estreia no sábado, né? 6h30 contra o Nacional do Uruguai. Jogo legal, hein, Magno? É um jogo bacana. Você quer ir na região, puder assistir? Com certeza, vale a pena. Assistir. Seguinte, agora... importante... Porque estamos falando de Copa RS. E quem vai para a Copa RS? É qualquer moleque que vai? Não, não é. São os escolhidos de Orlando Ribeiro. E a gente tem aqui com exclusividade a lista dos inscritos, Vinícius Amaro. É isso aí. A gente vai fazer o seguinte, eu falo a posição e você fala o jogador. Vamos lá, tá então. Bom? No gol. No gol, Arthur Gazi, Eduardo e Thiago Couto. Os zagueiros são? Diego, Iago, Felipe, Fasson e também o Morato. Laterais. O Wellington e o Everson. Meio-campistas. O Alisson, Marco Júnior, Rafael, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Caleb. E lá na frente os homens gol. Danilo, Fabinho, Gabriel Novaes, Toró, Paulinho, Tiaguinho, Thiago Paulo e também o Vitinho. Legal ver uma mescla, né, de jogadores que ainda têm idade para jogar nesse time sub-20 que jogaram essa decisão, mas uma mescla já, jogadores que você viu muito aqui na SPFC TV do time sub-17, já começando a aparecer. Tem o Fasson, tem o Morato. Daria pra gente falar muita gente aqui, o Rodrigo Nestor, que já está jogando no Sub-20, o Vitinho. Então, são jogadores aparecendo bem. E a gente tem um vídeo do Orlando Ribeiro falando da escolha desses jogadores. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Por Dentro de Cotia. Então, nós tínhamos que esperar um pouco para ver a condição dos meninos que estão no profissional, se eles iam ter condições de ficar com a gente. A partir daí, nós começamos a montar o que nós aproveitamos da Supercopa e o que nós observamos do 01, que é o pessoal do Sub-17. E aí nós montamos, e o Sub-23 também temos alguns garotos que estavam lá como Bisoli. Então nós montamos o grupo, montamos ainda a equipe, ainda não, mas o grupo ele está em condições de ir para a RS, em condições de formar uma base para a Copa São Paulo. E aí nós, depois da RS, nós temos que também prestar um pouco mais de atenção para alguns que não foram, alguns que estão no profissional e se eles vão ter condições de nos ajudar na Copa São Paulo. Então, na realidade, nós estamos sempre aguardando alguma situação.
Mas enquanto a gente aguarda, nós estamos dentro de uma competição muito difícil, nós sabemos disso, mas nós vamos com o melhor possível do momento que a gente está vivendo. Em relação ao grupo, aos meninos, eles sabem que eles são considerados favoritos. Eu sempre coloco isso. Qualquer competição que eles forem entrar, eles vão ser considerados favoritos. Eles têm que agir como tal. Nós também temos que agir como tal. Essa Supercopa, nós somos o representante do Brasil na América. Então nós já temos que se preparar para isso também, para a Libertadores. Como você falou, vai ser muito difícil. Dá a impressão que a equipe está com um pouquinho mais de qualidade, a competição está com um pouquinho mais de qualidade que o ano passado, pelas equipes que nós estamos vendo aí, que estão lá. Vai ser difícil, mas nós somos favoritos e pode ter certeza que nós vamos fazer o melhor possível e com certeza nós vamos tentar chegar na final. Boa sorte então para os meninos que vão disputar a Copa RS, que busquem o tetracampeonato. Quem sabe, né, não rolam por dentro de Cotia nesse mês de dezembro para falar de mais um título, porque agora a gente tá mal acostumado, né, Magno? Só quero falar agora de a gente título, só quer fazer por dentro de Cotia falando de título, Exatamente. porque tá demais essas últimas edições. Já que a gente estava falando de título, eu Pois vou falar é. de novo, certo? Agora é a vez de falar dos aspirantes, o Sub-23, o time que tem o comando aí do Marcos Visoli, jogou no Morumbi contra o Internacional a partida de volta, já tinha ganhado a ida por 1-0 e ganhou a volta por 2-1. Gols do Pedro Bortoluso e também do Moraes. É isso aí, um bom jogo do São Paulo que jogou no estádio do Morumbi, até com um público legal, o pessoal veio, compareceu, e logo no começo do jogo já acabou com qualquer chance do Internacional. A gente tem os gols, vou pedir para a produção colocar os gols aí dessa partida que deu o título inédito do Campeonato Brasileiro de Aspirantes ao Tricolor. Gols gentilmente cedidos pela CBF TV, né? É isso aí. Tricolor que abriu então o placar. Chute ali do Giovani, né? E aí caiu no pé do artilheiro que... Com um golzinho só, né? Então. Aí o segundo gol a gente já tá vendo, o Moraes, né, de cabeça, cruzamento na área. 2-0 no primeiro tempo. O Inter até diminuiu no segundo tempo. Para ser sincero, Magno, no segundo tempo ficou aquele jogo meio amarrado. Por mais que o Inter tenha feito o gol, não foi aquela pressão de quem precisava virar o jogo para pelo menos levar a decisão para os pênaltis. Mas muito legal ver esse time do São Paulo. E o mais interessante, a gente está vendo já a festa aí, o pódio, os meninos comemorando. O mais interessante, Magno, e o Visoli falou muito sobre isso, foi que foi um campeonato que começou com o São Paulo até com incertezas em relação a quem jogaria, mudança, alguns jogadores que começaram a competição e que durante o decorrer da competição até saíram do São Paulo, foram aproveitados também no profissional e tudo mais. E ele conseguiu formar um grupo muito forte, tanto é que a campanha da segunda fase para frente é um negócio impressionante. São Paulo muito bem e um título merecido para o Tricolor nesse Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Né? Olha só, o São Paulo teve o melhor ataque, foram 31 gols feitos em 18 jogos, uma média de 1,7 gols por jogo. A melhor defesa da competição, sofreu 9 gols em 18 partidas, média de meio gol por jogo. Antes da final, estava sem sofrer gols há 7 partidas, contabilizou uma sequência de 9 vitórias e o Pedro Bortoluso, como a gente disse, foi o vice-artilheiro com 9 gols contra 10 do Heron, do Vitória, que acabou ficando com a artilharia. Faltou um golzinho, mas não tem problema não. Ótima competição fez aí o Pedro Bortoluso. Não, só ele como todo o time, Exatamente. né? Fez uma belíssima campanha. O São Paulo, então, merecido. O ano passado tinha sido semifinalista. Esse ano, então, fica com o título, com uma bela campanha. Parabéns ao Marcos Visoli, parabéns a todos os meninos aí que representaram. E muito legal ver que até jogadores que foram aproveitados do profissional, né? Casos do Morato, que já não está mais no São Paulo, casos do Regis, jogadores que fizeram parte dessa campanha e que merecem também os parabéns aqui do Por Dentro de Cotia. E o Brenner mandando a mensagem lá no Twitter, quero a minha medalha também, pô. Fez gol importante, foi bem o Brenner também, principalmente no momento que o São Paulo precisava de uma vitória, se não me engano, o jogo contra o próprio Vitória em Cotia. E aí desceu alguns dos meninos, ele foi muito bem, fez gol. Então, muito legal essa campanha do São Paulo. Parabéns, mais um título importante para a base, aumentando a galeria de títulos lá de Cotia, né? Olha só, o Sub-15 é a bola da vez agora. E olha, os meninos do Sub-15 fizeram demais, jogaram demais contra o Palmeiras. No jogo da ida, 0-0. Ou seja, uma vitória garantiu o título, tanto para um lado quanto para o outro. E o São Paulo venceu por 2-1, com gols do João Adriano e do Léo. A gente vai colocar para você agora na tela aí os gols, para você acompanhar os gols que deram o título ao São Paulo. São Paulo jogou lá no José Liberati. Jogo que teve transmissão da SPFC TV, né? A gente tá vendo o gol do João Adriano.
Um lançamento do Palmberg muito bem na partida. O goleiro ficou naquela incerteza quando saiu. O João Adriano tocou. Estamos vendo até o Renan ali, ó. Olha o Renanzinho na imagem, ali, ó. Fazendo as fotos e tudo E mais. o guarda-chuva da Ana jogado lá atrás. É, o né? guarda-chuva. E aí, no segundo tempo, a gente falou, né? O Léo foi muito feliz. A gente tinha o Marquinhos passando aqui, o próprio João Adriano passando do lado de lá. E ele teve personalidade, bateu de fora da área. Ele é fez muito um bom golaço. nesse chute, né? Já, a gente comentou isso na nossa transmissão e a gente até mandou um abraço pro Léo, que nas redes sociais agradeceu pelas palavras, mas é verdade. Ele foi uma peça muito importante, porque ele fez 5 gols na competição. 3 foram semifinal e final. 2 na semifinal contra o Corinthians. Fora de casa. E 1 contra o Palmeiras, também fora de casa, na finalíssima. Então, falar o quê de um jogador que faz 3 gols numa situação dessa? Parabéns ao Léo, parabéns aos meninos comandados pelo técnico Menta. O Menta que ficou emocionado, ele que participou de uma das transmissões ali naquela fase já de semifinal. Falou do equilíbrio desse time, que é um time que fez muitos gols, mas sofreu poucos gols. Então, parabéns ao Menta, toda a comissão. Mais um título importante para o Tricolor. Olha só, quero aqui, ó. Beijo para todos os familiares do Sub-15 que sempre falam pra gente, transmitir o jogo e tudo mais, transmitir mais o título. Rapidinho, a gente vai te chamar aí, a gente tem imagens que estão aqui na SPFC TV dos bastidores. A gente vai dar um gostinho para quem tá acompanhando. Só um teaser. Só um pedacinho aí. Vamos lá dentro, vamos mostrar quem é o São Paulo nessa porra. Então vamos aí, Deixa eu falar um negócio Chegou. para quem tá acompanhando. Isso aí que você viu, eles fazendo o grito lá da arquibancada, não é depois do jogo para comemorar, não. É antes do Isso jogo. aí é o grito de guerra que eles fazem em todos os jogos. Exatamente. Quando faz aquele 1, 2, 3 São Paulo, eles cantam isso. Então é muito legal ver a identificação desses meninos que conseguiram esse título importante para o São Paulo do Campeonato Paulista Sub-15. Uma campanha espetacular, né, E mano? vou dizer um negócio pra você. São detalhes, são coisas que você percebe acompanhando os jogos em Cotia. Então, se você tiver a oportunidade no ano que vem de acompanhar as partidas lá no estádio Marcelo Portugal Gouveia, no Centro de Formação de Atletas lá do Natel, vá que você vai reparar esses detalhes. Bom, rapidinho, a campanha do São Paulo Sub-15. São 26 vitórias, 5 empates, só uma derrota. 117 gols marcados e 26 gols sofridos. O Marquinhos foi o artilheiro da equipe no torneio, né, com 23 gols. O Thales ficou na segunda com 22. Veio logo atrás aí do Marquinhos. Um golzinho ficou faltando, certo, Vinícius Amaro? Certo. Então, a gente tem uma informação interessante que o Patrick e o Marquinhos, que fazem parte desse time, eles foram convocados pela seleção para um período de treinos dos dias 9 a 14 de dezembro, preparação para um quadrangular em fevereiro que terá Brasil, Inglaterra, Espanha e França. Os meninos aparecendo, fizeram uma ótima campanha. E só para frisar, um ano muito bom desse time Sub-15, que dos 5 torneios que disputou em 2018, o time infantil chegou a 4 finais. Certo. E então, vale lembrar que na Brasil-Japão foi campeão, na Copa Nike perdeu nos pênaltis para o Flamengo e na Youth International Challenge Cup na China perdeu nos pênaltis para o Benfica. Muito bem, Vinícius Amalho. Seguinte, vamos agora passar para o próximo bloco? Vamos lá. Agora a gente vai dar destaque ao bloco juvenil, Sub-17 e Sub-16, Vamos lá. certo? Só antes da gente chegar aqui, o Sub-17. O São Paulo fez a decisão exatamente. do Campeonato Paulista. Foi logo Sub-17, depois do jogo do 15. Logo depois do Sub-15. Infelizmente, o São Paulo ficou com o vice-campeonato, mas foi um ano muito legal desses meninos do Sub-17, uma campanha também com muitos gols, a gente transmitiu muitos dos jogos, acho que foi a categoria que a gente mais transmitiu aqui na SPFC TV. Então, parabéns aos meninos do Sub-17, comandados pelo Rafael Paiva, todos os meninos aí que agora começam a integrar esse time do Sub-20. Parabéns pela ótima campanha, o vice-campeonato paulista dos meninos do Sub-17. Bom, vamos lá. Agora o comando é do Lucas Macorim, certo, Vinícius Amaro? A gente vai dar destaque à Copa TCL. A equipe Sub-16 ficou aí com a 3ª colocação nessa competição, que é a Copa Internacional TCL. A disputa ela teve ainda o atacante Miguel Augusto como artilheiro com 7 gols marcados.
O São Paulino também ele foi eleito o melhor jogador da competição pelo voto popular. O povão elegeu o Miguel Augusto como o melhor jogador. São Paulo somou, então, 4 vitórias, com 2 empates e 2 derrotas, 15 gols marcados e 10 gols sofridos. Na primeira fase, acabou enfrentando o Palmeiras, o São Bernardo Futebol Clube e também o Ituano. Na semifinal, perdeu para o Red Bull, que acabou faturando essa taça. Na disputa do terceiro lugar, o Tricolor venceu aí o Corinthians lá no Parque São Jorge, por 1-0. E a gente tem algumas fotos, né, desse torneio, da premiação e tudo mais. Vou pedir para a produção colocar aí, a gente está vendo as fotos. Olha só, mas tá o aí campeonato recebendo legal a taça. é aquele time de transição, né, do 16 para o 17. Então já também chegando. Exatamente. Aí, com o jogador fazendo uma ótima campanha. Vou pedir Muito para Ana legal. aqui, o capitão Pablo Ana. Então aqui o Pablo, a gente viu o Pablo recebendo a taça da Copa International TCL. É isso aí. Hoje teve jogo lá em Cotia, hein, Magno? Ah, verdade. É, O então. que tivemos lá? Paulista Cup. Hoje, pela manhã, o São Paulo venceu a União Barbarense pela semifinal da Paulista Cup e está classificado à decisão do torneio. Certo. O jogo aconteceu no estádio Marcelo Portugal Gouveia, lá no CFA Laudo Natel. 4-2 para o São Paulo, com gols do Juan, que fez 2, o Cachoeira e o Pajé. O Cachoeira que estava nesse time sub-17, o Pajé também que estava nesse time sub-17, então integrando agora o time que está disputando a Paulista Cup. Pois é, o São Paulo é comandado aí pelo Lucas Macorim, como a gente falou, né? E aguarda o complemento da rodada para saber quem vai ser o adversário na decisão. A disputa é entre Santos e Palmeiras, ok? A final ela está marcada para segunda-feira, dia 3 de dezembro, às 11 da manhã, na Arena Barueri. Isso aí, assim como o time de transição juvenil, a equipe sub-14 também, que faz aquela transição para o sub-15, também vai buscar o título da Paulista Cup. A decisão será amanhã, às 4 da tarde, no CFA Laudo Natel, contra o Red Bull. Então, mais títulos, Mais de repente, título, chegando mais nesse final título. de ano, Magno. Tá louco, Impressionante, tá né? louco. Essa base é o trem-bala de Vai Cotia. ter que fazer um lugar maior para colocar taça lá em Cotia, porque é muita taça chegando lá. Impressionante o que chega de taça nesse final de ano. Bom, tem mais uma competição, né, Vinícius Amalha? A Nike Friendlies. Então, essa é uma competição da seleção brasileira, né, sub-17, que está disputando esse torneio nos Estados Unidos. Certo. E o Brasil estreou ontem com vitória por 1-0 sobre a Turquia. O gol foi do Renier. Quem está lá é o São Paulino Tales, que a gente mostrou muito aqui no time sub-17 também. E a equipe comandada pelo Guilherme Dalladea volta a campo amanhã às 18 horas contra Portugal. Esse Muito também é um bem. período de muitas seleções, né? Porque a gente vai ter o Sul-Americano em janeiro, sub-17, sub-20. Então também é um momento aí que a gente vai ter muitos jogadores nas seleções de base, coroando aí esse ano tão bom, com tantos títulos, com tantas taças para o Tricolor, Mário. Vinícius Amalho, péssima notícia para você agora. Diga. Nosso por dentro de Cotia acabou. Acabou o nosso por dentro de Cotia, mas eu tô gostando desse negócio, viu, Mário? De fazer Toda isso, semana né? de falar Pois é. só de taça, de título, É, entrevistar fogo essa que base, ganhou, mostra bastidores. E detalhe, a gente mostrou os bastidores do Sub-15, mas tem bastidor do Sub-20, da Supercopa, tem bastidor dos aspirantes, também. Tudo aqui na SPFC TV. Se você não viu, tá tudo aqui na SPFC TV. Trabalho muito bem feito pelos amigos da Gutierrez Filmes. Exatamente. Que fizeram esses bastidores aí para mostrar aquela roda, aquela emoção, tudo depois do jogo. Então vale a pena acompanhar aqui na SPFC TV tudo o que acontece na base do Tricolor. Vinícius Amalho, obrigado pela sua participação e até a próxima. Valeu, até a próxima, um abraço, saudações tricolores. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Fique ligado aqui na SPFC TV para mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube e, claro, nas redes sociais oficiais do Tricolor. Um abraço para você e até a próxima.